Agora, o presidente Lula também relacionou, né, videogames à violência nas escolas. Eu não jogo nada, parei no Atari, no Pitfall de 1900 e bolinha, mas eu sei que você gosta. Eu jogo desde então, eu não parei de jogar desde o Atari, eu jogo desde lá, mas não parei de jogar desde então. Ontem o presidente Lula deu uma declaração muito infeliz em relação aos games, ela infelizmente repercutiu mais do que a própria reunião. Essa declaração do presidente, ela acabou repercutindo mais do que a reunião, que foi muito positiva. O presidente Lula disse que os jogos acabam influenciando crianças a serem violentas, o que é uma declaração que não faz sentido baseada nos estudos que as universidades brasileiras e internacionais têm. Primeiro porque jogos violentos não são indicados para crianças. Jogos, assim como filmes, têm classificação etária, ou seja, elas são voltados para públicos específicos. Assim como filmes têm classificação para maiores de 16, maiores de 18, jogos são a mesma coisa. E depois disso, o presidente Lula acabou mirando no inimigo errado nessa reunião, né? O inimigo seria outro, mas como ele estava num público de extrema-direita, um público muito conservador, de governadores muito conservadores, prefeitos muito conservadores, o presidente Lula, que não é familiar com o tema, e é preciso que isso seja ressaltado, né? O presidente Lula é um senhor, é um homem de 77 anos que precisa ser preparado sobre os temas. E a gente teve mais uma vez um claro problema de comunicação. O presidente não foi brifado, né, como a gente diz na comunicação, não foi assessorado para falar sobre o tema de forma adequada e acabou improvisando, e no improviso às vezes a gente sabe que a gente acaba cometendo equívocos, erros. O presidente deu essa declaração muito feliz, foi corrigido por vários ativistas, por várias pessoas que trabalham na indústria, por vários produtores, inclusive pelo próprio filho do presidente Lula. A gente vai mostrar aí o Lulinha, o Luiz Cláudio, tem um tweet dele aí, eu só não estou conseguindo ver na tela. Se vocês puderem colocar na tela para mim aqui, que eu posso ler. Isso, aqui. O Luiz Cláudio. Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame, ele sabe que isso não nos tornou violentos, ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência, é uma arte, é lazer, é entretenimento. O Felipe Neto também fez uma postagem sobre o assunto e disse: Lula está errado, essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade. Mais um erro grotesco na comunicação do presidente. O Felipe Neto, que é um dos maiores streamers, né, que é quem faz transmissão jogando jogos ao vivo. Então isso também é uma tendência muito grande no mundo dos jogos hoje. Para quem não está familiarizado, o Felipe Neto falou também sobre esse assunto. O que mostra que foi mais um problema de comunicação do governo em uma indústria bilionária, né? Movimenta 12 bilhões de reais por ano, deve duplicar até 2026 e foca no inimigo errado. A gente sabe que o presidente Lula teve uma intenção de falar algo que realmente acontece. As crianças ficam sozinhas, sem supervisão dos pais, com o celular e com o computador, jogando jogos. E jogos que não são voltados para suas idades. É um problema social. Pais precisam trabalhar o dia inteiro fora de casa, pai e mãe, e deixam as crianças sozinhas com seus celulares, com seus tablets. É o mesmo problema das redes sociais, né? O mesmo problema das redes sociais. Então a gente tem um problema social muito claro, muito sério, que precisa ser combatido. A gente precisa que os pais redobrem atenção em relação ao que os seus filhos jogam, ao que os seus filhos assistem, ao que os seus filhos consomem de redes sociais, como a Roberta lembrou muito bem, aos grupos de debate, às conversas nas quais os seus filhos se engajam. A gente precisa que o governo endureça a caça aos grupos neonazistas, de extrema-direita, radicais, que se apinham, inclusive, nesses chats, e aí sim, nos chats de jogos, nos grupos de discussão online de jogos. Isso acontece com muita frequência para recrutar jovens em situação de vulnerabilidade. Isso acontece com muita frequência e o governo precisa estar atuando nesse sentido. E é preciso que as plataformas de streaming, que os desenvolvedores de jogos criem grupos e ambientes seguros e trabalhem junto com as autoridades para combater discurso extremista e identificar criminosos. O presidente Lula errou muito sério nesse discurso de ontem, mas tenho certeza que o presidente vai ouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu neto, que é desenvolvedor de jogos, e fica aqui o convite público, presidente. Ontem também o presidente falou que não existe jogo de amor, só jogo de guerra. Fica aqui o convite público para a gente jogar um FIFA, presidente, junto, e o senhor vai ver que é muito divertido. Tem muitos jogos educativos, muitos jogos de amor, muitos jogos de paz, de construção. O senhor vai ver que a indústria de games é limpa, é sustentável, gira muito dinheiro no país e faz com que a gente possa se divertir muito de forma muito saudável.